Pode começar a hora que você quiser, Melina. Então tá bom, pessoal. Oficialmente, né? Bom dia. E estávamos aqui falando, que coisa, como o tempo passa rápido. Tem um mês e meio, então, que nós estamos aqui juntos. E quero dizer que, antes de mais nada, que tem sido uma alegria muito grande compartilhar esse espaço com vocês, né? Então, que a gente não acabe por aqui. Eu fico à disposição, me mandem suas dúvidas, me mandem também o que vocês têm feito, como é que o Ayurveda ajudou vocês. Adoro receber esses feedbacks, tá bom? Bom, aí como a gente tinha falado na semana passada, a ideia para hoje é a gente complementar um pouquinho. Eu quero falar um pouco sobre ervas, mas eu também gostaria de deixar um tempinho para vocês colocarem as suas dúvidas, tá certo? Uma hora passa rápido, né? Então, eu vou tentar aqui não levar tanto tempo nesse. Mas também podem ir colocando as suas dúvidas conforme elas forem aparecendo, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho mais de ervas, porque ervas são os nossos remédios, né? No Ayurveda, as ervas são os remédios. Então, a gente, obviamente, faz o uso, procura estimular a que as pessoas usem mais ervas no seu dia a dia, seja através de colocando temperos na comida, seja fazendo chá, né? Agora, quando a gente está tratando alguma condição específica, aí a gente precisa usar as ervas em formato de medicação. Então, ela tem várias formas como que elas podem ser medicadas, desde em cápsula, em quantidades mais concentradas, até numa tintura, até num vinho, né? Até num óleo. A gente faz, então, preparar óleos com ervas, onde a propriedade da erva é transferida para o óleo. Existe uma diversidade muito grande do uso das ervas dentro do Ayurveda, tá? A gente, então, por enquanto, estamos falando aqui, o que eu vou trazer aqui é muito para estimular vocês a usarem mais na alimentação e alguns outros formatos que eu vou estar apresentando também, tá bom? Uma coisa que é importante a gente entender, isso aqui faz parte para qualquer alimento, para as ervas, para as comidas, para qualquer coisa que a gente consuma. São as propriedades dos alimentos. E aí temos aqui as palavras em sânscrito, que é grasa, virya, vipak e prabhava, né? Que elas, então, todos os alimentos têm essas quatro qualidades, certo? Onde grasa quer dizer sabor. Então, na hora que nós mostramos aquela tabela na semana passada, que o Ayurveda divide os alimentos em 6 sabores, a gente está falando do grasa, que é se tem o sabor doce, se tem sabor picante, se tem o sabor salgado, né? Agora, depois que a comida entra dentro da gente, seja comida ou seja erva, ela tem uma potência. Ou ela irá nos esquentar, ou ela irá nos esfriar. Ou seja, ou ela vai ajudar aquele nosso fogo digestivo a ficar mais alto e mais potente, ou irá esfriar esse fogo digestivo. Tá certo? Então, isso está ocorrendo no momento em que está sendo feita a digestão, certo? Isso independe, gente, se vocês comeram a comida quente ou fria. Por exemplo, o ovo, né? O ovo que tem sido tão usado hoje em dia. Tem pessoas que usam o ovo no café da manhã, depois do almoço, depois na janta, consomem 2, 3, 4 ovos por dia, todos os dias, né? Então, o ovo, mas eu como o ovo no formato de salada, cozido no formato de salada, então mais para o frio. Não importa, na hora que o ovo entrar em você, ele vai ter uma potência de te esquentar, tá certo? E então isso aqui é muito importante para a gente, né? Vocês então hoje que já têm uma ideia, se vocês são vata, pita ou kapha, vocês já têm uma ideia também de como é que está a fome de vocês. Aqui é muito importante, porque dependendo do que a gente comer, vai ajudar a nossa fome a ficar mais alta. Isso é muito positivo quando a gente tem pouca fome, mas não é positivo quando a gente já tem muita fome, quando a gente está com inflamações na área digestiva, né? E ou frio,
que aí quando uma pessoa é vata, cafa, já tem pouca fome, né? Tá mais frio, que nem esses últimos dias, a gente então precisa entender se o que está consumindo está nos ajudando a ter um fogo digestivo bom ou não, tá bom? O VIPAC já é um efeito pós-digestão. E aí ele pode ser um efeito picante, que nos dá energia. Um ácido ou doce, que nos dá nutrição. Na grande maioria das vezes, ou eles são picante, que nos dão energia, ou são doce, então nos dão nutrição. Tá? Poucas coisas têm esse efeito ácido, então de trazer mais acidez para dentro do corpo, né? E o Prabhava seria aquela ação específica, vamos dizer assim, o cominho, nós vamos falar dele daqui a pouco, mas o cominho, que tem aquela ação de prevenir a formação de gases, certo? A camomila, que tem um efeito calmante, que tem o efeito de melhorar a capacidade digestiva, mas sem esquentar internamente demasiado. Então, são aquelas ações específicas, tá bom? Beleza? Bom, ok, então, só complementando o que a gente falou na semana passada, os sabores, né, estão aqui, doce, ácido, salgado, picante, amargo e astringente, lembrando então que eles são formados pelos elementos, e cada um deles, a coluna que é nova aqui, é que cada um deles tem uma ação específica. Então, o sabor doce, que é formado de terra e água, o que ele faz dentro do nosso corpo? Ele produz tecido, né? Ele traz tônus para a nossa constituição e também tem o efeito de ser diurético, mas principalmente ele nutre, tá bom? O sabor ácido, ele aumenta a nossa vontade de comer, não só aumenta o fogo digestivo, mas também a nossa disposição para comer. Então, é um sabor muito bom para quem está assim, desanimado, né? Com relação à questão dos alimentos, melhora a nossa digestão e carminativo no sentido de que ele ajuda a prevenir a formação de gases. O sabor salgado, ele traz umidade, né? Não quando ele está em excesso, claro, mas ele traz lubrificação. Ele também ajuda a gente a movimentar muco dentro do corpo. Então, ele ajuda a colocar muco para fora. Por isso que ele é expectorante também, abre o apetite e ajuda na digestão. Todos esses que têm fogo, obviamente, que são digestivos, tá? O picante, ao contrário do doce, ele ajuda a gente a perder peso, né? Então, ele reduz tecido, tá? Ou seja, se a pessoa já é magrinha, já tem dificuldade de nutrição, deve tomar muito cuidado com o sabor picante. E antihelmíntico, então, no sentido de prevenir, né, bactérias, como é que chama? Quando a gente tem lombriga, esse tipo de coisa. Por isso que a gente vê muito lugar pobre, né? O tanto de uso de picante que faz nas regiões mais carentes do Brasil, nas regiões carentes da Índia, um alto uso do picante por conta desse valor que ele tem. O sabor amargo, que ele então também é digestivo, lembrando que o sabor e o amargo nos esfriam internamente, então ele, além de também ajudar a prevenir essas vermes e lombrigas, ele também é bom para combater estados de febris, tá? E o sabor adstringente, que enquanto os sabores que têm fogo, eles ampliam, eles expandem a gente internamente, o sabor adstringente, ele contrai, tá bom? Então, no momento, por exemplo, que a gente está com a constipação, precisamos de mais fogo para trazer expansão. No momento que a gente tem um processo de diarreia, precisamos de constrição, tá? Deixa eu ver se por acaso tem alguma coisa aqui. Ok. A setinha para cima, em frente ao dosha, indica que aumenta o dosha? Exatamente, é isso que indica. Então, veja aqui o sabor doce, por exemplo, que ele é formado de terra e água,
certo? O CAFA, ele é formado de que elementos? Terra e água. Exatamente os mesmos elementos que o sabor doce. Ou seja, o sabor doce, ele aumenta o CAFA no nosso corpo, tá bom? E ele reduz pita e vata, porque lembra, vata, ar, espaço. O equilíbrio se dá pelo oposto. Então, os sabores, o ar e espaço são os mais sutis, mais leves, que ficam lá na superfície, né? O sabor cafa, ele faz exatamente o contraponto, tá? Então, lembrando que a gente falou, né, que conforme a gente vai envelhecendo, caminhando no ciclo da vida, nós vamos ficando mais vatas, certo? Nós vamos ficando mais vatas, então a gente começa a ter o osso que já não é mais tão denso, começa a ter os buraquinhos onde o ar entra, a gente já começa a ter, várias pessoas começam a ter uma dificuldade de nutrição, certo? Vai secura no corpo, vai aumentando, então a gente vai ficando mais vata. O sabor doce é muito importante. Então, comida boa para quem está sentindo que isso está acontecendo são as raízes, né? A abóbora, a mandioquinha, o inhame, certo? Fazer uma alimentação bastante baseada nas raízes. Vamos ver o picante aqui, por exemplo, que é o oposto disso, que é fogo com ar. Então, fogo agrava a pita, ar agrava a vata. Então, elevam pita e vata. E para o Kapha, que tem aqueles dois elementos mais pesados, o terra e água, ele exatamente precisa de coisas que o deixem mais leves, mais móvel, certo? Então, o sabor picante traz esse movimento. Você coloca lá um monte de picante numa comida de uma pessoa pesadinha, você vai ver como ela vai sair andando, né? Tá bom? Um exemplo de alimento adstringente. Bom, os alimentos adstringentes são aqueles que amarram a boca, certo? Então, o caju, a banana verde, né? Agora, principalmente que está assim diariamente na nossa alimentação, são as leguminosas, tá? Então, os feijões, a lentilha, o grão de bico, a gente não coloca eles na água, eles não chupam a água toda? Exatamente, eles fazem isso dentro do nosso corpo também. Eles chupam, então é um alimento muito bom para a cafa, porque ajuda a tirar aquele excesso de água que o cafa tende a ter, visto que o elemento principal de um cafa é a água, né? E o pita também, porque esfria. Então, o grupo de adstringente é muito bom para o pita kapha. Já não é tão bom para o vata. Por quê? Porque os feijões, eles nos ressecam internamente, né? Ressecam. Então, o vata já é seco, já é frio. Então, muito feijão, muita lentilha, muito grão de bico. O grão de bico, por exemplo, é altamente secante. Eu gosto muito de grão de bico, mas eu só como grão de bico sem a casca. Eu tiro a casca, tá? Que é para ajudar a deixar o grão de bico mais fácil de ser digerido e menos secante. Tá bom? Tudo bem? Estou sentindo a boca como se tivesse comida de banana verde, saliva em excesso. Pode ser algum alimento que esteja provocando? Pode ser algum alimento que esteja provocando. Então, você está com o elemento, né, de adstringente, ele está aumentado em você. Talvez seja alguma coisa que você esteja repetindo. Quem que é o cara que é amargo e astringente que a gente, às vezes, exagera, né? O café, certo? O café faz isso com a gente, ele nos seca internamente, né? E é amargo também. Então, o café costuma ser um cara para provocar esse tipo de. Agora, você está com dois sintomas contraditórios, porque você está dizendo que a boca está amarrando, mas que a saliva está em excesso. Se a boca está amarrando, ela deveria estar mais seca, né? E saliva em excesso, então a gente precisaria avaliar outras condições para entender um pouco melhor o que está acontecendo, tá bom? Bom, então tá certo. Então agora vamos entrar aqui nas ervas. Então,
as ervas é quando a gente lembra muito daquela frase, né? Que o alimento seja o meu remédio e que meu remédio seja o meu alimento. Tá? Então, aqui, quando eu comecei a estudar Ayurveda, levei um tempão aqui para evoluir nesse assunto, que é típica casa brasileira, né? A gente usa alho, cebola, quem sabe uma salsinha e olha lá, né? Então, isso aqui leva tempo, até coloquei as fotinhos aqui do lado para ajudar vocês a identificarem quais são essas ervas, né? Mas eu trouxe aqui um elenco de 8 ervas que eu considero assim as primeiras que a gente deveria ter em casa e começar a usar, né, com mais frequência. Aquela que essas duas, açafrão e cominho, dá quase para a gente dizer, né, que todo mundo deveria usar. Lembra que a gente fala várias vezes que a gente fala não existe nada que seja bom para todo mundo? Bom, pois é, o açafrão e cominho quase que chega lá. É bom para todo mundo, tá? O açafrão, gente, que é a cúrcuma, né? O açafrão da terra, ou a cúrcuma, que está aqui do lado, ó. Esse carinha aqui, parece um gengibrezinho, né? Não sei se vocês já viram a cúrcuma em raizinha, assim, parece um gengibrezinho, você despela ele inteirinho, se você quiser fazer na sua casa, você despela ele inteirinho, você corta ele em lasquinhas bem fininhas, põe no forno para torrar, não pode deixar queimar, ele só pode secar e aí você moe, certo? Aliás, uma coisa gostosa depois que a gente começa a apreciar, né, as ervas, a querer usá-las mais e mais, a reconhecer o benefício delas, é ter um moedor em casa, um moedor de erva, né? E aí dá para você fazer o seu próprio açafrão, tá certo? Então, o açafrão, ele tem um sabor, aí agora a gente está fazendo referência, eu vou voltar só aqui um pouquinho, ó. Isso aqui é importante a gente lembrar. O alimento, então, ele tem um sabor, ele tem uma potência e ele tem um efeito pós-digestão e, por fim, a ação específica. Então, é isso que a gente vai ver aqui agora nesse quadro das ervas, tá? Então, o açafrão, ele tem uma leve picância e é astringente. Ele entra no nosso corpo e ele aumenta o nosso Agni, tá? Ele tem uma potência quente, ele aumenta o nosso fogo digestivo, mas não é de forma exagerada. E o efeito pós-digestivo dele é picante, ou seja, ele nos dá energia, tá? Agora, vamos ver quais são as ações, assim, específicas do açafrão. E aí aqui, olha, gente, podem ir na internet, no Google, vocês vão ver a quantidade de estudos que existe hoje para o açafrão. É a quantidade de estudos. Eu gosto muito desse livro aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Comer para não morrer. Tá dando para ver aí? Tá dando? Tá? O que é interessante desse livro é que ele foi feito por um médico ocidental. A apresentação saiu, né? Eu fechei a apresentação sem querer. Deixa eu abrir aqui de novo. Ele foi escrito por um médico ocidental, onde esse médico ele cataloga as doenças e ele traz o que ele entendeu em termos de alimentação que faz bem ou que promove aquela doença. Uma coisa que é difícil de a gente ver na medicina ocidental, né? A medicina não traz muita informação sobre comida. E aí ele tem no final todo mais um estudo sobre as ervas também, né? E o açafrão é sobre quem ele mais fala. Então o açafrão ele tem uma potência muito anti-inflamatória, certo? Anti-inflamatória. Espera só um pouquinho que o PowerPoint aqui deu pau. Anti-inflamatória, antioxidante. Tudo que é antioxidante é rejuvenescedor, né? Porque ajuda a gente a tirar aquela oxidação que ocorre dentro das células. O açafrão, ele é muito usado pelos médicos ayurvédicos, por exemplo, numa situação onde a pessoa tem uma tendência a desenvolver o câncer ou tem câncer,
certo? Porque numa situação dessa, o corpo fica muito tendencioso a gerar inflamações, né? E aí o açafrão, então, ele ajuda a prevenir essas inflamações. Gente, não sei o que Melina, aconteceu não aqui. estamos vendo a sua apresentação. Eu vou ter que abrir aqui, Érica, o PDF, porque o meu PowerPoint resolveu não colaborar agora. Não sei o que aconteceu com ele. Mas eu vou abrir o PDF que eu mandei para vocês. Só um minutinho. Tá, então não sei quantos de vocês já usam o açafrão. E assim, onde que eu vou usar o açafrão, né? Eu vou fazer legume, vou fazer uma sopa, até num arroz. Você coloca lá uma basezinha do seu óleo ou de ghee e aí coloca o açafrão. As ervas todas vão ali, né? Mas, Melina, mas pode ser ele, por exemplo, in natura, rala, ou há necessidade de colocar no forno e secar, como você falou? Algumas pessoas fazem isso. Pegam, por exemplo, lascas do açafrão e colocam num suco, né? Pegam duas lasquinhas e colocam no suco. Mas você tira mais propriedade dele se você usar ele com essa preparação de tostá-lo, tá? Voltou aqui, gente. Desculpa aí pelas tecnologias, né? Opa. Voltou? Voltou, pessoal? Voltou. Tá. Então tá. Já de cara, então, eu vou dizer aqui como é que a gente faz para fazer uma comida com ervas. Quando a gente está usando alguma coisa que é em semente, por exemplo, o cominho. O cominho você pode comprá-lo em semente ou em pó, certo? Tudo que a gente compra em semente está retendo mais as suas propriedades. Então, por exemplo, eu não coloco o cominho em grãos no meu feijão, porque senão o feijão fica muito forte, eu uso em pó. Mas eu compro o cominho em pó e conforme eu vou usando, eu vou moendo ele no meu moedor, tá? Porque também as ervas elas têm assim, elas vão perdendo propriedade conforme vai passando o tempo. Então a gente nunca deve comprar demais, né? Vai lá no Parão Ervas, me dá 100 gramas de cominho. Não faça isso. Compra lá um, um quarto daquela xícara que eles usam para medir e usa, depois compra de novo e compra de novo. É sempre, por isso que eu sempre indico lá, porque eu vejo que lá tem bastante movimento, então as ervas circulam, né? É sempre muito importante a gente comprar e usar ervas novas, tá? Então, tudo que está em semente está guardando lá dentro da semente as suas propriedades. Aí, quando a gente vai usar, vamos dizer que a gente vai, então, usar o cominho em semente, e aí eu estou fazendo uma comida que eu estou usando o cominho e o açafrão, né? Aí eu coloco lá o óleo, quando é legume e quando é sopa, eu gosto muito de usar o ghee. O ghee tem uma propriedade de levar as ervas para dentro do corpo de penetrância, né? Maior, né? Eu sou pita, então o ghee também é resfriante, não deixa o meu pita aumentar demais. E aí, primeiro vai aquilo que foi em semente. Então, eu coloco lá a semente de cominho, espero um pouquinho ela soltar as propriedades, e aí a gente coloca aquilo que foi em pó. E aí coloca, então, o açafrão, por exemplo. E daí, em diante, segue conforme a gente está acostumado. Se for usar cebola, coloca a cebola, o alho poró e depois o legume. Termina a sua receita, tá bom? Beleza? Ok? Dá para usar pilão também? Tanto o cominho como a açafrão in natura, não fica igual. Não fica igual. Você vai ter que ter ali, é difícil. Eu diria para você que é pouco provável que você consiga com o pilão
fazer o mesmo efeito que a gente consegue no moedor, tá? Muito bem. Então, o açafrão, ele também tem essa propriedade que ele limpa o nosso sangue, né? Porque as toxinas vão parar lá no sangue. Então, ele limpa. Cicatrizante. Então, quando a gente tem uma feridinha, por exemplo, na cozinha, fez um pequeno corte, pode colocar açafrão em cima, que você vai ver como o sangramento passa rápido. Numa situação, por exemplo, de herpes na boca, você pode fazer uma pastinha de ghee com um pouco de açafrão e colocar sobre a ferida, que também resfria e cicatriza, tá? Bom, então é isso. O cominho. Cominho também é de sabor picante, também tem potência quente e o efeito pós-digestivo picante, tá? Agora, esse picante do cominho não é muito alto, então ele é muito bom também para o pita, porque ele tem um poder, uma capacidade de equilibrar o Agni, equilibrar o fogo digestivo. Se ele estiver alto, ele abaixa. Se ele estiver baixo, ele eleva. Então, ele ajusta o Agni. Tá? E, principalmente, passa rápido. Numa situação, por exemplo, de herpes na boca, você pode fazer uma pastinha de ghee com um pouco de açafrão e colocar sobre a ferida, que também resfria e cicatriza. Tá? Bom, então é isso. O cominho. Cominho também é de sabor picante, também tem potência quente e o efeito pós-digestivo picante, tá? Agora, esse picante do cominho não é muito alto, então ele é muito bom também para o pita, porque ele tem um poder, uma capacidade de equilibrar o Agni, equilibrar o fogo digestivo. Se ele estiver alto, ele abaixa. Se ele estiver baixo, ele eleva. Então, ele ajusta o Agni, tá? E principalmente aquilo que a gente mais conhece o cominho é pela sua capacidade de prevenir a formação de gases. Então, muito importante a gente usar o cominho sempre que a gente usar uma comida, estiver fazendo uso de uma comida que produz gases, porque a gente precisa muito cuidar daquele ambiente do intestino grosso, tá? Não deixar que se formem gases. Gás com cheiro, por exemplo, é uma evidência de má digestão, tá bom? Bom, erva doce. A erva doce é uma erva maravilhosa para melhorar a nossa digestão, certo? Por isso que ela é tão usada, às vezes, como depois do almoço, toma um chá de erva doce, porque ela vai ajudar a fazer a digestão da comida. Então, ela tem um sabor doce, levemente picante, e tem uma potência levemente fria. Então, ela tira aquele excesso de calor da digestão. Ativo doce, então ela nos nutre, né? Então, é muito usada para melhorar a nossa digestão, pacifica todos os doshas, ou seja, nos acalma, né? Dá mais tônus para o estômago. Posso só perguntar um pouquinho, que também é uma dúvida que eu sempre tenho. Por exemplo, o chá, para fazer o chá, a gente sabe que a água não deve ser em 100 graus, né? E todos eles deixam de 3 a 5 minutos e já coa, ou tem regra para cada erva? Aí, se a erva for seca, né? É isso, vai depender. Vai depender. Tem hora que a gente está fazendo o chá de uma forma assim mais potente, que quer extrair mais propriedade, a gente deixa reduzir para 1/4 da água. Mas isso quando você realmente quer, por exemplo, você está com diarreia, né? Aí a erva de jambolão é boa para diarreia. Aí você quer dar potência naquele chá. Aí você coloca 400 ml de água, coloca uma colher de sopa da erva e espera reduzir para 100 ml. Então, você vai ver que vai ficar muito mais tempo, né? Agora, quando a gente está falando de fazer um chá para apreciar o seu sabor, aí é realmente ali entre 5 e 10 minutos. Lembrando que aquilo que for folha fresca, a gente nem ferve, né? A gente esquenta a água e coloca a folha fresca dentro depois que a água estiver aquecida. E a gente vai colocar mesmo para ferver e deixar mais tempo quando for assim o caule, o galho, certo? Então, quando for caule, galho, aí precisa ficar mais tempo. Quando for a folha seca, aí não precisa ficar tanto tempo, tá?
Deixa eu ver, pode comprar açafrão já moído? Pode comprar açafrão já moído. Lá no Barão Ervas, ou em todos os lugares que você for ver que tem. Na maioria das vezes você vai achar o açafrão já moído. Na maioria das vezes. O que existe hoje é que o açafrão, ele umedece, então ele tem uma tendência a ficar assim, tudo juntinho. A gente ouve dizer que tem gente que coloca fubá no açafrão, para manter ele mais sequinho, né? Então, ao longo dessa vida aí ayurvédica, o que vai acontecendo é que a gente começa a ter o interesse de fazer o seu próprio açafrão, para garantir a qualidade dele, para garantir a origem, tá? E aí é que a gente começa a ir. No Oba, por exemplo, eu consigo comprar o açafrão, a raiz, né? Mas o que você vai mais encontrar realmente é o açafrão em pó, tá? Tem umas perguntinhas aqui. Comer para não morrer. Ah, alguém colocou, né? Uso do cominho para você. A Beatriz falou que usa o cominho, né? Para temperar carnes suínas. Mas, assim, pode usar de forma muito mais ampla, né? Uhum. Quando você fala de colocar a primeira semente de cominho na panela, Isso. Você começou a fazer a sua comida, colocou o óleo ali na panela, ou o ghee, coloca aquilo que foi em semente primeiro. Se o seu cominho é em semente, você começa com ele. A presença de aftas indica a falta de qual nutriente? A presença de aftas indica elevação do elemento fogo, né? Tô com muito fogo. Ou sou pita, eu sou um pita, que estou mais pita, então nós passamos muito calor agora. Foram 2 semanas de muito calor. Eu vi muitas pessoas terem problema de pita, certo? Problema do coração, problema de levar pressão, problema de inflamações internas, infecção urinária, infecção dentro do corpo, variadas infecções, tá? E afta seria um caso aqui também, né? Porque o fogo elevou, tá bom? Verdade com o Golden Milk feito com açafrão é bom para artrose, artrite e cartilagem para prevenção ou pode ajudar a recuperação? Bom, o Golden Milk, para gente, ele é um produto industrializado, certo, gente? O Golden Milk é um produto industrializado. Lembra que a gente falou lá atrás que a gente não usa? Então, eu não sei falar bem para você sobre a questão do Golden Milk especificamente. Agora, artrite, artrose, existe toxina nas articulações, principalmente na artrite. Artrite, inflamação, inflamação. Então, existe toxina nas articulações. Então, claro, o açafrão, como ele é anti-inflamatório, ele limpa a toxina, ele sim ajuda a eliminar essas toxinas das articulações, tá? Isso, chá com folhas secas, isso, exatamente. Se forem folhas, né, você pode só fazer dessa forma, tampar por 10 a 15 minutos. O óleo essencial dessa erva é aquele que fica grudado em gotículas na tampa. Pode lamber essas gotículas que está ganhando nutrientes? O óleo essencial dessa erva, eu não sei de que erva que o Edmilson está falando. Mas, assim, óleo essencial, de forma geral, a gente não consome, né? A gente não coloca na boca. Eu não sou especialista, o Ayurveda tem o capítulo óleo essencial, mas realmente não é a minha área de estudo. Mas a gente dilui o óleo essencial em outros óleos para aplicar no corpo. A gente nunca usa diretamente, não sei se uma gotinha no punho para dar uma cheiradinha, e nem ingere. Então, eu não diria para você lamber essas gotículas de óleo essencial, não, tá bom? Pode-se fazer chá de cominho? Pode. Almocei, comi, tô com digestão, a coisa não tá acontecendo, tá me provocando muitos gases, chá de cominho, tá bom? Chá de cominho com erva doce, para melhorar a digestão e para eliminar a formação de gases, tá? E o gengibre? Bom, o gengibre, acho que vocês já devem ter percebido, tanto que a gente fala sobre ele, que o gengibre e a Ayurveda são, né,
assim, vivem juntinhos, juntinhos. Então, ele tem sabor, uma picância maior, certo? Do que todos esses que a gente falou antes. Doce e adstringente. A potência quente. Potência quente. Efeito pós-digestivo picante. Então, assim, o que a gente mais usa o gengibre é para melhorar a nossa fome. Acordei, tô sem fome, chá com umas lasquinhas de gengibre. Ou se não, faz uma pastinha com gengibre que eu vou ensinar vocês a fazerem, tá? Para resolver esse problema, gengibre. É a pessoa que, nunca tenho fome. Gente, isso é fácil da gente ouvir. As pessoas falarem, eu nunca como com fome. Pelo amor de Deus. Esse é um ponto de atenção importantíssimo. Lembrar que se não tem fome, não tem transformação. Eu não estou transformando aquele alimento em nutrição para o meu corpo, tá? Então, quem é o meu amigo que vai me ajudar a resolver esse problema? O gengibre, tá bom? Seja no formato de chá, seja em mais uso do gengibre na preparação da comida, a gente precisa do gengibre. Então, estimulante do Agni. Aumenta a imunidade, porque se ele está me fazendo ter uma digestão melhor, um fogo melhor, uma melhor digestão, mais formação de nutrientes, mais imunidade eu consigo formar, né? Eu complementei algumas coisas ontem no final do dia, tá? Então, você dá uma olhadinha aí, se vocês quiserem, depois eu reenvio essa apresentação, mas essa parte do analgésico eu lembro que era nova. Então, analgésico tira, muita gente reporta isso, que tem esse benefício de tirar a dor de cabeça. Então, dissolver assim um pouquinho do pó de gengibre, uma meia xícara de água morna e tomar ajuda a melhorar a dor de cabeça. Expectorante, né? No sentido de colocar muco para fora e ajuda a suar, porque ele tem uma potência bastante quente. Então, quem tem que tomar cuidado com o gengibre? Quem não pode abusar de gengibre? É o pita, né? Certo? Porque o gengibre, assim, ele é anti-inflamatório dessa região de expectoração, que necessita de expectoração. Então, se eu tiver muco no peito, o gengibre ajuda a movimentar isso para fora. Se eu tiver uma infecção na garganta, uma inflamação na garganta, o gengibre ajuda. Mas se o meu excesso de fogo aqui na parte digestiva, se eu tiver com excesso de fogo, aí eu não posso usar gengibre, porque aí ele vai fazer com que esse fogo aumente ainda mais, tá? Então, precisamos tomar cuidado, porque ele é anti-inflamatório aqui dessa região superior. Mas se eu tiver com uma gastrite, aí ele vai irritar mais essa gastrite. Tá bom? Ok. Combate a náusea, tá? Isso aqui é bem legal de lembrar de usar o gengibre, tá? Se está por alguma razão tendo náusea, então é muito bom para cafa, né? Cafa junta muito muco e tem essa reação de ter náusea. Vocês viram aqui como eles são parecidos, né? Olha aqui como o cominho e a erva doce são parecidos, tá? Então tem que tomar, tem uma diferença na cor. A erva doce é um pouquinho mais verdinha, o cominho um pouquinho mais marrom. Mas é importante quando a gente comprar as coisas manter os nomes para a gente não confundir, né? Aqui também, ó, o coentro, e eu não sabia que existia coentro em semente, gente. Não sei se todo mundo aqui sabia, né? Para mim, o coentro só existia lá na forma de folhinhas, né? Mas o coentro e a semente de mostarda também são bem parecidas. E a pimenta preta, que depois que a gente morre, a moia a gente conhece como a nossa pimenta do reino, também se parece. Elas têm uma diferença na cor, tá? Então, o coentro, observem que até agora, todas as ervas que a gente trouxe, elas tinham uma potência mais para quente, né? A não ser a erva doce, levemente fria. Agora, ou seja, que o pita precisa usar as ervas com moderação. O açafrão é potência pequena, o cominho também, então por isso que a gente fala que serve para usar. Mas o pita, de forma geral, como ele já é quente, ele tem que usar ervas com moderação também. E aí são poucas as ervas que têm essa potência de esfriar.
como é o caso do coentro. O coentro ele é amargo e picante, o que dá uma sensação de resfriante. Esses dois sabores juntos dão uma sensação de resfriante, mas ele tem uma potência fria. Fria. Então, assim, o coentro é o melhor remédio que tem para quando a gente come alguma coisa que nos provoca queimação, azia. Vale a pena sempre ter em casa. E assim, nesse caso, quem vai realmente ter uma potência maior é a semente de coentro. Então é legal ter em casa a semente de coentro. Como é que a gente faz esse chá? Dá uma torradinha da semente numa panela, dá uma torradinha, não tem óleo, não tem nada na panela. Só dá uma torrada, se tiver uma panela de barro, melhor ainda. Dá uma torradinha rápida, viu, gente? Mexendo, não pode deixar queimar, né? Vai sentir o cheirinho sair e aí moe, tá? Pode fazer um tanto. Guarda num recipiente bem fresquinho, bem fechado, e aí faz o chá, uma colher de sopa para uma colher de chá, né? Para uma xícara de chá, uma colher de chá para uma xícara de chá, tá bom? E aquilo alivia, porque o coentro entra dentro da gente e refresca, esfria internamente. Então, é um grande antipita, tá? É um grande antipita. Os pitas precisam fazer as pazes com o coentro. Tem aquela história, né, que algumas pessoas adoram, outras pessoas odeiam, né? A semente de coentro, eu acho que tem menos esse efeito do adorar ou odiar. O gosto, eu pessoalmente me lembra bastante o sabor da erva doce, a semente de coentro. Agora, uma coisa também que é muito boa para esfriar o pita, não sei aqui, vocês, se tem alguém pita, eu já comprei. Não sei, diaforético é que ajuda a eliminar água, tá? Então, a diaforético, desculpa, é que ajuda a colocar a febre para fora. Então, eu não sei se vocês aqui sofreram nessas 2 últimas semanas de bastante calor. Eu sofri bastante, tá? E uma coisa que ajuda bastante é pegar o coentro em folhas, né? E aí macerar ele numa jarra, colocar água, colocar dentro da geladeira, deixar lá 3 horas, tá? Quanto mais macerar, melhor. E aqui sim serve o pilão, né? Colocar dentro da geladeira e na hora que você for começar a tomar, você tira da geladeira, deixa ele ficar assim fresquinho, não gelado, né? Lembrando que o gelado nunca é bom, porque apaga o nosso fogo digestivo e ficar tomando aquela água. É muito bom para pita, dá uma boa de uma melhorada, tá bom? Adoro coentro, sou a única em casa. Daria para fazer o chá com a folha de coentro? A gente normalmente faz com a semente, fica bem mais ativa a propriedade, mas sim, você pode fazer, né? Lembrando então de jogar água quente na folha e não ferver a folha, tá bom? Mas não vai ter a mesma potência, tá? A semente mostarda. Então, assim, a gente pita que nem eu, por exemplo, né? Ou vata. Vata também não deve usar muito sabor picante. Mas um pouco de picante para o pita, por exemplo, é bom porque dá sabor. Pita gosta de comida gostosa, né? E para o vata, porque melhora um pouco mais o fogo digestivo dele. Então, precisa de um picante suave. Suave. E aí a semente mostarda é um picante suave, tá? Então, ele é picante, ele é quente e é picante. Ele melhora o fogo digestivo e também ajuda na eliminação de gases, tá? Opa. Gente, para variar, eu fiz mais conteúdo do que cabe em 1 hora, então vocês podem ir, tá? Mandando as perguntas, que eu estou atenta aqui às perguntas, vou respondendo. O feno grego. Feno grego é um cara que eu nunca tinha ouvido falar. Vou responder a Garrama Sala já, né? Feno grego é um cara que eu nunca tinha ouvido falar, mas que tem, assim, benefícios incríveis. Sabor doce, picante amargo, potência quente, efeito digestivo picante. O feno grego, ele é um grande amigo dos cafas e de todas as pessoas que têm família com caso de diabetes, né? Ou que é diabético,
porque o fenogrego ajuda a regular a insulina, tá? Ele também é muito bom para todas as questões femininas, que aí são situações que acontecem bastante no Vata. Ou de que a menstruação não é regular, ou de que a menstruação atrasa, né? Ou de que tem pouco fluxo menstrual. Então, ele também ajuda muito nisso. E ele ajuda a emagrecer, tá bom? Melhora o apetite, porque tem a potência quente, né? Melhora a qualidade dos tecidos, tonifica, tá? Então, tem várias vantagens. E, por fim, o açafétida. Não sei se vocês... Ah, tá, eu vou responder já já. Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar da açafétida. A açafétida é uma resina, né? E ela não existe aqui no Brasil. Ela é uma especiaria indiana. A gente encontra aqui no Brasil no formato de pó. Eu compro lá na Lotus Loja, né? O problema é ter que comprar só o açafétida, o frete, né, às vezes desestimula a gente a fazer um pedido tão pequeno. Ela é uma erva mais cara, né? Agora ela é extremamente potente, extremamente. Então, se num cominho você vai colocar num feijão uma colher de chá de cominho, no açafétida você vai colocar um quarto disso, né? E vai ter um efeito de prevenir a formação de gases ainda melhor que o cominho, tá? Então, é um grande remédio para prevenir formação de gases. Para quem tem muito problema de gases, recomendo que passe a usar a açafétida. O cheiro dele realmente tem uma questão ali de fétido, não é bom. Mas depois que você coloca ele na panela, aí esse cheiro vai embora, não fica. E ele dá um gosto na comida de alho e cebola, tá? Então, por exemplo, a pessoa às vezes está com agravação de pita, tendo muita queimação, e o alho e a cebola aumentam, tem uma potência quente, aumentam essa irritação, então vale a pena substituir por um tempo pelo açafétida, tá? Vou voltar aqui um pouquinho nas perguntas agora. O que é o garam masala? Gente, masala é uma combinação de especiarias, tá? Então você pode olhar, tem vários lugares que você vai achar masala para pita, masala para vata, masala para kapha. Se você é uma pessoa que sempre come na rua, vale a pena você ter a sua masala para você salpicar sobre a sua comida, já que você não tem como garantir se a comida foi feita com ervas ou não, tá? Então, você sentou para comer, salpica sua masala sobre a comida. Agora, garam masala é uma combinação bastante conhecida na Índia que tem muitas especiarias picantes. O próprio garam masala não segue, assim, uma receita única, né? Existem várias garam masalas, né? Lá nas famílias da Índia, as famílias costumam ter a sua própria receita, certo? Mas o que a gente sabe com certeza é que ali, em qualquer garam masala que você comprar, o sabor picante vai predominar, tá bom? Tenho curiosidade sobre o cardamomo. O cardamomo é uma delícia, gente. É uma delícia, é uma especiaria de sabor mais adocicado, tem um pouquinho de picância, mas tem mais adocicado, que dá um gostinho maravilhoso assim na preparação de fruta cozida, na preparação de legume, na preparação de doces. Ele é vendido tanto no formato de pó quanto no formato de bagas, umas baguinhas verdes, que você abre e tira a sementinha de lá de dentro. Eu gosto bastante das bagas porque na hora que você morde a sementinha, a sua boca enche daquele sabor. É muito gostoso, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de fazer fruta cozida, a gente sempre fala para usar o cardamomo. Como usa o feno grego, são sementes que podem ser usadas em que alimentos? Então, você pode fazer legume com feno grego, né? Você pode fazer sopa com feno grego, tá? E aí você pode comprar ele nessas sementinhas aqui, ela é uma semente bem durinha mesmo, e de bastante sabor. Então, use pouco o feno grego, né? Porque senão o sabor vai ficar muito acentuado. E você pode usar assim, ou você pode comprar em pó também.
tá? Mas lembrando que em semente você sempre vai ter mais propriedade, né? Tá. Minha filha é diabética, gostaria de saber usar. Então você vai prestar atenção na receita que eu vou dar agora, tá bom? Do Amapachak. O fenogreco é pó, tem os dois. No café fica bem delicioso o cardamomo. Exatamente, uma delícia. Bom, então vamos lá. Tem algumas receitas aqui que são receitinhas que facilitam o nosso uso de ervas, né? Eu acabo esquecendo de colocar na comida, o meu marido não gosta, minha filha não gosta. Então, o que a gente faz? A gente tem essa receita, chama Amapachak. Pachak quer dizer digerir, ama quer dizer toxina. É uma combinação que faz com que a gente melhore a digestão das toxinas, tá? Eu até tenho aqui, porque eu faço em cápsula para os meus clientes. Não, não tenho não, vendi tudo. Mas é assim, ó. Então, a gente vai comprar a erva doce, o cominho e o fenogreco, tá? Aí nós vamos tostá-las numa panela. Se tiver panela de barro, ótimo, tá bom? Tostá-las numa panela. Eu gosto de tostar uma de cada vez, que aí elas ficam bem assentadas no fundo da panela, não fica uma em sobreposição sobre a outra. Coloco a panela, esquentou, coloco a erva lá. E aí eu fico mexendo. Eu fico mexendo para não ter perigo de queimar. Porque uma dessas que queimou, azedou a receita inteira, tá bom? Então, faço dos 3. E aí, eu trituro, né? Trituro, ficou em pó. Aí eu molho com um suco de limão até umedecer. E aqui vale a pena a gente colocar num pilão, molhar com suco de limão, bater para ficar bem uniforme. Abro numa travessa, esparramo numa travessa e aí secar. Aqui em Campinas, gente, com tanto sol que nós temos, não precisa ir ao forno. Coloca no sol, tá? Coloca no sol, de vez em quando vai lá dar uma mexidinha para misturar até que você percebe que está totalmente sequinho. Adiciona uma colher de sopa de gengibre em pó e se tiver o açafétida, ó a diferença, ó, todos os outros foram uma colher de sopa. Uma colher de chá de açafétida, tá? Volta a triturar até formar um pó bem fininho. Aqui a gente precisa, né, ter um daqueles... Não dá para ser no liquidificador normal, tem que ser naqueles liquidificadores menores, né, onde a lâmina está mais baixa, ou até quem tiver, por exemplo, quem tem que tritura café, serve perfeitamente, tá? E aí voltar a triturar até formar um pó bem fininho. Eu faço cápsula, porque as pessoas acham mais fácil usar em cápsula, né? Mas se não, você pode simplesmente pegar uma colherzinha de chá, diluir numa água morna e tomar isso. Quando que eu vou tomar isso? Se eu tô com pouca fome, eu tomo isso antes do almoço. Se a minha fome tá boa, eu tomo isso depois do almoço, que aí vai ajudar a digerir toxina, tá? Ou vai me ajudar a ter uma melhor fome, ou vai me ajudar a digerir toxina. Tá bom? Então, quem falou sobre a pessoa que tem diabetes, eu se recomendo que você use dessa forma, né? Porque assim você está garantindo usar uma quantidade mais efetiva da especiaria, tá? Então, essa aqui era uma receitinha que eu achei que valia a pena passar para vocês, né? Que é uma coisa muito boa da gente ter em casa. Esse aqui é uma outra receita, assim, de muita utilidade, um remedinho maravilhoso. Que é assim, a gente está sentindo que está vindo uma gripe, né? Tá sentindo aquele que a gente já se conhece. Quando eu começo com essa dorzinha de cabeça é porque vai me vir dor de garganta. Quando eu começo a espirrar é que eu vou gripar. Então, sentiu que está vindo esses sintomas, faz a panaceia. E a panaceia é isso aí, ó. 3 colheres de sopa de suco de limão, 3 colheres de sopa de suco de gengibre, 5 colheres de chá de açúcar mascavo, uma pitada de sal. Mistura todos os ingredientes, faz isso no começo do dia e a cada meia hora você toma uma colher de chá.
Faça isso até mais ou menos assim umas 4 horas da tarde. Não muito mais tarde, porque o gengibre, ele é estimulante. Então, ele pode fazer com que você não durma bem, né? Então, não faz isso muito tarde do dia mais. Não pode ficar isso usando isso toda hora não, tá, gente? Porque esse gengibre aí aumenta o pita na gente, né? Mais concentrado. Então, é realmente para usar nesses estados aí gripais. Ele serve também em casos de diarreia, serve em casos de náusea, tá? Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Legal. Tá bom. E eu tenho aqui, então, mais uma receita que chama O Despertar do Agni, O Despertar da Fome, né? O Despertar da Fome. Lembra que a gente falou que a gente pode fazer aquele chá com as lasquinhas do gengibre? Legal? Essa é uma opção. A outra opção é fazer uma pastinha, uma colher de sopa de ghee, de açúcar mascavo e gengibre em pó. Faz uma pasta, vai ser bastante pasta, a gente vai guardar essa pasta num potezinho. E aí, todos os dias, em jejum, né? Lembra que a gente falou que em jejum vale a pena a gente sempre começar o dia tomando uma água morna, com umas gotinhas de limão, para melhorar a nossa digestão. Então, junto com aquela água morna, você toma uma de meia a uma colher de chá, né? Dessa pastinha, seguido da água morna. Aí nem precisa das gotas de limão, porque essa pastinha já vai fazer o papel de melhorar a digestão. Tá? Ela dura vários dias a pastinha, então você pode tomar até acabar. Tá bom? Essa receita, ela tá lá na dieta anti-ama, né? Então, ela faz parte do programa de fazer 1, 2 semanas de alimentação específica para tirar a toxina do corpo, certo? Isso aqui só deve ser usado para quem não tem boa fome. Porque às vezes a pessoa tá com toxina, mas ela morre de fome, lembra? É quando é a agravação de pita. Então, nesse caso, a pessoa não deve usar, porque vai aumentar ainda mais esse fogo digestivo. Tudo bem, gente? Pois é, 11h30. Eu queria saber, até posso falar mais um pouquinho, mas eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Beleza. Então, tá bom. Então, vamos falar só mais um pouquinho aqui. Bom, então a gente está chegando no final do curso, né? E 6 aulas, o que será que a gente vai lembrar, né, quando a gente for embora daqui? O que nós vamos levar disso? Então, assim, o que é super importante da gente levar com a gente, da gente absorver e entrar dentro da gente, né? Que a gente precisa comer com fome. Uma coisa simples, né? Mas que às vezes não é tão fácil da gente ter, não. Não é, não. Vejo várias pessoas que comem frequentemente sem fome. Então, aqui já dá um trabalhinho danado para a gente, né, conseguir arrumar isso. E respeitar, né, gente, o momento de comer. Respeitar, sentar. Lembra da importância desse momento na sua vida. Lembra que todo o tempo que você vai passar nesse mundo vai depender muito disso, certo? Porque nós somos um resultado daquilo que a gente come. Daquilo que a gente digere, não só fisicamente, mas mentalmente, né? Então, respeitar esse momento, sentar para comer num lugar gostoso, tranquilo, cuidado com o tipo de comunicação que está na mesa com você, né? Se abstenha de notícias ruins enquanto você come, deixa isso para depois, tá certo? Não consumir alimentos gelados e gaseificados, certo? A gente já conversou sobre isso, que tira a nossa fome, piora a nossa digestão. Torrar os pães para facilitar a digestão. Então, mesmo aquele bom pão que você comprou, passa ele na torradeira antes de comer, tá? Substituir o sal refinado por sal marinho, substituir o açúcar refinado por um açúcar de melhor qualidade, substituir a farinha refinada. Né? A gente pega bastante no pé desses refinados aí, porque eles realmente são um nível de processamento muito alto, tá?
Principalmente esse açúcar aí, meu Deus do céu, o açúcar é viciante. É viciante. Então, ele não nos deixa facilmente. A gente realmente precisa de um esforço grande aí para poder fazer essa substituição, tá? Não comer sobremesa depois do almoço, né? A gente nunca deve terminar uma refeição com sabor doce. Então, deixa a sua sobremesa para o meio da tarde, quando a fome reaparecer, tá? Para conter essa vontade, tomar um chá ou mastigar sementes de erva doce. A principal refeição do dia deve ser o almoço. Você vê agora, já está quente aqui de novo, né? Então, o fogo do dia está trazendo fogo para o nosso corpo. Então, o almoço deveria ser aquele momento que a gente faz a nossa melhor refeição, tá? Uma refeição que deveria ter os 6 sabores. A não ser que eu esteja com algum desequilíbrio grande, eu deveria ter os 6 sabores nessa refeição, tá bom? Privilegiando aquilo que faz bem para mim. Então, um Kapha deve privilegiar as leguminosas, um Vata, um Pitta deve privilegiar o sabor doce, tá certo? E os sabores que são mais positivos para mim devem ser a maior quantidade, né? Dá uma descansada depois do almoço se precisar, mas não dormir. Não dormir, porque piora a nossa capacidade digestiva, significativamente, né? E não dormir antes de 2 a 3 horas depois de que comeu. Quer dizer, aí a gente tem que fazer uma autorreflexão e ver qual é o tempo que eu preciso para fazer a digestão da comida, né? A gente precisa se sentir leve para poder entender que a digestão foi feita, tá bom? O que mais? Aí aqui a gente já passou por tudo isso, né? Então acho que a gente não precisa repetir. Eu vou só aqui na página, não sei se vocês já ouviram falar de Dinacharya. Dinacharya é assim, nós seres humanos adoramos novidades, mas o nosso corpinho gosta mesmo de rotina. Ele funciona bem no ritual, né? No ritual. Fazer todo dia as coisas do mesmo jeito, é onde ele dá a melhor resposta, né? Então, o que o Ayurveda nos recomenda para procurar adotar como nossa rotina é levantar antes do pôr do sol, né? Tomar uma xícara de água morna com as 10 gotinhas de limão, se não tiver agravação de pita. Se não tiver azia, se não tiver gastrite, se não tiver queimação. Aí põe essas 10 gotinhas de limão, não é meio limão. Não é um limão inteiro, são 10 gotinhas de limão. Guarda o resto do limão lá num recipiente daqueles de guardar tomate, guardar cebola, guardar limão, tem até de guardar limão, né? E aí, fazer a sua higiene, né? Procurar evacuar, o ideal seria a gente evacuar pela manhã, raspar a língua. Se tiver com situação de muco no rosto, fazer o jalanete. Lembra do jalanete? Aquela bulizinho que coloca água morna com um pouquinho de sal. Coloca o rosto para frente, lava a narina de um lado, depois lava a narina do outro, certo? Se vocês não conhecem o programa, pode olhar no YouTube, coloca essa palavra no YouTube, tem vários vídeos explicando, tá bom? Colocar uma gotinha de óleo de gergelim no nariz, fazer a aplicação. Isso aqui é a autoabianga, né? A autoabianga, fazer a aplicação de óleo morno no corpo antes de tomar o seu banho, tá? Isso tem um efeito muito bom para assentar o excesso de fluxo mental que a gente tem. Esse peso desse olhinho faz com que a nossa mente fique mais pesadinha e com isso a gente tem uma capacidade maior de foco, né? Depois disso, fazer um pouco de atividade física, yoga, as técnicas de respiração e aí tomar o seu banho, certo? E aí você vai para o seu dia. Você vê que para fazer tudo isso a gente tem que acordar cedo mesmo, né? Tomar café da manhã, almoçar no horário pita, jantar cedo e para poder acordar cedo a gente tem que dormir cedo. Tá bom? Então, quando a gente fala em Ayurveda, né, conforme a gente vai se aprofundando no assunto e vai se envolvendo mais e vai se envolvendo mais, é a isso que ele nos conduz. Tá? Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se tem mais. O nome do autor.
Vou escrever aqui, tá? Melina, a Patrícia Arouca também, ela disse que tinha algumas perguntas para fazer. Tá, tudo bem, pode fazer, É Patrícia. verdade. Não, não é sobre as ervas, mas é de outras aulas precedentes. Eu queria Certo. saber duas questões. Uma é se o leite sem lactose é considerado industrializado, Uhum. para quem tem alergia à lactose, tem É sim, viu, intolerância. Patrícia? É sim, porque é aquela história, né? Primeiro que você não vai encontrar o leite sem lactose sem ser de caixinha, certo? Não se encontra fresco. Ah, se encontra fresco? Encontra. Então, a gente precisaria entender qual foi o processo que essa pessoa que fez passou o leite para que ele ficasse sem lactose. Aham. Entendeu? Qual é o processo? Ele usou produtos químicos para fazer isso? Entendeu? É isso que é importante de entender. O que foi feito naquele leite para ele ficar sem lactose? Normalmente, você tem que adicionar algum produto químico. Eu acho que é a lactase que eles colocam. Uhum. Então, aí a gente precisaria pesquisar, eu não sei te dizer que efeito que isso tem, tá? Tá, Mas é por esse estudo que você tem que ir. O que é tá, adicionado no leite para que ele esteja produzindo esse resultado, tá tá bom. bom? E uma outra pergunta, você falou do arroz, e tem um arroz que você não comentou, mas eu gostaria de saber, que é sobre o arroz negro. Uhum. O Se- arroz é, negro, eu acredito que o arroz negro ele esteja na linha do arroz integral, né? É um grão mais tá, integral, sim. Tudo bem. O arroz tudo bem. integral, ele precisa que a pessoa tenha uma melhor capacidade digestiva para ele conseguir, ele exige mais para processar. Então, você tem que ter uma fome melhor, né? Tá, Tá? ok. E uma última pergunta é sobre o shiitake, sobre o Aham. cogumelo, que você não mencionou, mas eu gostaria de saber se é bom para a nossa alimentação. Aham. O shiitake, ele é uma fonte de proteína, né? Então, sim, tudo bem, acho que a gente não tem problema nenhum da gente consumir. É sempre só ter realmente a atenção para não consumirmos em excesso, né? E porque o cogumelo, ele cresce durante a noite, né? Então, ele é considerado um produto tamásico. Lembra quando a gente... Desculpa, a gente não entrou nessa história, mas os efeitos tamásicos, eles não deixam mais parados, mais estagnados, Ah, tá? Então, o entendi, excesso de cogumelo não é positivo, mas não tem problema nenhum o uso entendi. eventual, Tá bom, obrigada. tá bom? Legal. Bom, pessoal, então mais uma vez quero dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham, né, desfrutado, gostado do Ayurveda, uma fonte de conhecimento maravilhosa. Espero que ele traga coisas boas para todos nós, tá bom? E mais uma vez estou à disposição, tá? Vou ficar muito feliz de que a gente continue conversando. Tá bom, gente? Muito obrigada por tudo, viu? Eu, em nome do programa Universidade, agradeço a Melina pela sua disponibilidade, pelo seu compartilhamento do seu conhecimento. Para nós foi muito rico, fica com aquele gostinho de quero mais, né? A sua oficina Não normalmente é de acaba três, nunca, né? Não acaba sua oficina é nunca. de 3 horas, a gente teve que condensar para poder oferecer para os nossos alunos individualmente, mas a gente ainda conta com você no próximo semestre, Sem dúvida. continue sendo nossa parceira, Com né? certeza, com certeza. Fiquei muito E feliz de estar aqui agradeço a com todos vocês. que, de uma forma muito carinhosa, esteve com a gente nesses 6 encontros, né? Que a gente consiga colocar em prática o que nós aprendemos. Isso. Algumas coisinhas. Isso aí, gente. Sem ansiedade de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas aos pouquinhos ir colocando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, principalmente estarmos mais conscientes, né?
do nosso corpo, do efeito que as coisas fazem no nosso corpo. Manter essa autoobservação é muito importante. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Tudo de bom para Teve vocês. gente que falou que já vai te procurar, viu, Muito Melina? obrigada. Legal. Procurem sim, estou aguardando, tá? Tudo de bom, gente. Um beijo grande para todo mundo aí, tá? Muito obrigada. Tchau, Érica. Até mais tarde, Érica. Até.